Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CEFOR, a Escola Legislativa da Câmara dos Deputados. Agradeço muito a presença de todos e todas que estão nos acompanhando a esse evento que estamos dando início agora. Eu sou Marilene Matos, advogada, professora, mestre em Direito Constitucional e fui incumbida de uma missão instigante e desafiadora. Eu vou mediar esse debate entre duas referências, né, no assunto que a gente se propõe a discutir, e duas visões que não necessariamente são contrapostas, elas podem ser complementares. De um lado, a gente vai ter, então, a visão do TCU, do Tribunal de Contas da União, na pessoa do Dr. Rafael Jardim, auditor, secretário de controle externo do sistema financeiro da Corte, né, palestrante e autor de livros. E, de outro lado, a gente vai ter a visão da administração, na pessoa do Dr. Júlio Queiroz, que é consultor legislativo, atual chefe do jurídico da Câmara dos Deputados, palestrante, doutorando pela Faculdade de Direito da USP. Teremos também a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Alessandra e Tatiana. O nosso assunto em pauta, então, é a compliance, né, o desafio da implementação do compliance na administração pública. Farei uma breve contextualização do nosso tema, para a gente entender como o compliance adentra o sistema jurídico brasileiro, para, a partir daí, iniciarmos nossos debates. A palavra compliance, ela advém de uma expressão inglesa, to comply with, que significa agir em conformidade com, agir de acordo com. Mas a gente não pode cair no equívoco simplista, simplificar e achar que compliance é simplesmente seguir normas, cumprir normas, porque não faria sentido todo esse estudo, todos esses eventos em torno do compliance, se ele significasse apenas cumprir normas. Como a gente sabe, qualquer norma, ela tem o caráter de coercitividade, ela é obrigatória. Então, não é isso. O compliance é algo mais. Eu vou tomar liberdade aqui para dar a minha visão, né? Depois os nossos estrelas especialistas vão entrar mais profundamente nisso. Mas como que eu vejo compliance? Compliance, ele é um elemento na verdade, ele é um conjunto de estratégias preventivas, né? Preventivas para diminuir o risco de que desvios institucionais ocorram. Isso vale tanto para a iniciativa privada como para o setor público. Qualquer instituição, ela tem objetivos a serem cumpridos, ela quer alcançar objetivos, né? No nosso caso aqui, a administração pública, a gente quer entregar para a sociedade determinadas prestações, né? Então, o compliance viria para evitar que entre a atuação e entre a finalidade de entrega, haja desvios em favor de pessoas individuais, de fraudes, né? Boa parte da doutrina, então, ela entende o compliance como medida, então, preventiva, antes que o leite seja derramado, né? Ela age para que o leite não seja derramado, prevenindo. Obviamente que é impossível você evitar todo e qualquer risco, mas você pode diminuir o risco de que desvios ocorram. Esse tema do compliance, ele tem ganhado cada vez mais importância, né, desde a edição da lei conhecida como Lei da Empresa Limpa, Lei da Anticorrupção, Lei do Compliance, que é a Lei 12.846, de 2013, que entrou em vigor no Brasil em 2014. Essa lei, ela vem como uma resposta, né, aos anseios da sociedade de medidas efetivas, medidas duras contra a corrupção. Aí muita gente critica da seguinte forma: mas o sistema jurídico já não tinha um arcabouço normativo para combater a corrupção? A gente já tinha a lei de improbidade administrativa, já tinha a lei 8.112, já tinha a lei de acesso à informação, inclusive já tínhamos a parte do Código Penal que prevê os crimes contra a administração pública. Então, do que a lei anticorrupção inova? Por que ela é diferente? Por que com o arcabouço jurídico já não era possível combater a corrupção? Aí eu vou te falar o seguinte: a lei anticorrupção, ela inova por prever a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, da empresa. E mais, é uma responsabilização objetiva que independe da comprovação do dolo ou da culpa. Então, esse é o grande pulo do gato, o inovador desse normativo. O que acontecia? Antes, o responsável pela empresa, o dono da empresa, ele falava assim: não, mas eu não sabia o que o meu gerente estava fazendo. Não sabia o que meu assessor estava fazendo. Então, os órgãos de controle, para aplicar sanções, teria que provar que há, né, uma culpa ou um dolo da pessoa jurídica. Então, isso dificultava o combate à corrupção. Agora, não. Simplesmente você, empresa, né, que eu digo, é o risco da própria atividade, provocou uma lesão à administração pública, aos cofres públicos, automaticamente já se aplica a lei anticorrupção.
E as penas dessa lei, elas são consideradas penas duras, severas, que podem chegar a 20% sobre o faturamento bruto. E, em casos mais extremos, ela pode ter a pena, que a gente diz, a pena capital, que é a pena de dissolução da pessoa jurídica. A lei do Plano Popular de Combate à Corrupção, essa norma, ela nasce também de um contexto internacional. Um contexto que passa a ver a corrupção como de interesse internacional, da comunidade internacional, não apenas daquele país que foi prejudicado. Então, não é porque uma empresa aqui provoca um dano aqui na administração pública do Brasil que a comunidade internacional não vai ser prejudicada também. A corrupção ela passa a ser vista, então, como de interesse do mundo inteiro, né, do globo, e é um fenômeno que ele causa muito prejuízo e muito caro, né? A título de curiosidade, eu trouxe aqui um dado, né, da OCDE do ano passado, semestre do ano passado, que diz que a corrupção ela representa 5% do PIB global. Então, assim, a gente vê que a corrupção, ela sai muito cara. E daí o grande mérito desse diploma de facilitar o combate à corrupção. Agora, em que nos encontramos num contexto de restrição sanitária, de pandemia, então, o combate à corrupção ele se torna ainda mais dramático porque os recursos são escassos, né? Se eles são desviados, então pior para a população que mais precisa agora da atuação do Estado, certo? E qual é a ligação da lei anticorrupção com o compliance, né, do nosso tema? Qual é a ligação? A lei anticorrupção, ela não diz assim, empresa, você obrigatoriamente tem que ter um setor de compliance, ela não diz isso. Mas ela diz o seguinte, se a empresa tiver um setor de compliance, o que vai acontecer? Ela vai ter uma atenuação das penas, né, administrativas e civis decorrentes da corrupção, tá certo? Ela tem atenuação das penas. E, além disso, há uma importante componente na imagem da empresa. A empresa, então, ela passa uma imagem de confiabilidade, né? Algumas empresas que necessitam de investimento, vai ser mais fácil ela atrair investidores. Isso, a nível país, é importantíssimo, né? Então, diante desse quadro, as empresas, elas começaram a aderir, né? As grandes empresas, ou elas têm um setor de compliance estruturado, ou elas estão em vias de implantar esse setor de compliance, né? Aqui a gente delimita o objeto, então, do nosso debate, que é justamente a necessidade de trazer, né, de transportar esse compliance que já está mais ou menos desenvolvido no setor privado, importá-lo, né, com uma experiência que está dando certo, que está produzindo frutos para a administração pública. E aqui eu gostaria de fazer mais uma observação. Eu vejo o compliance como um jogo de dominó, em que ele vai sendo... é um efeito dominó. Porque o que acontece? Diante da responsabilidade objetiva, se a empresa ela tem como parceiro uma outra empresa que não tem programa de compliance, ela está em risco. Ela está comprometendo a imagem dela e no momento em que tiver um dano à administração pública, ela ser responsabilizada pelo parceiro dela. Então, assim, é uma questão de economia e de atuação inteligente da empresa que ela faça parcerias com quem tem compliance. E a empresa que precisa de fazer parceria, ela vai implantar o compliance. Outro dado extremamente importante. A nova lei de licitações, já em adiantado estado aqui no Poder Legislativo, ela obriga, né, ela vai passar a obrigar que para contratar com a administração pública, a empresa vai ter que ter o sistema de compliance. Alguns estados já têm essa obrigatoriedade, inclusive aqui no DF já há, tinha outro que eu não estou me lembrando agora. Mas feita essa breve introdução, a gente quer ouvir aqui os nossos estrelas, né, o representante do TCU e o Júlio aqui, brilhante aqui na Câmara dos Deputados, né, que é o chefe do jurídico. Eu vou iniciar, então, com uma pergunta que é comum, que eu ouço bastante dos meus alunos, pedir para o doutor Rafael Jardim nos esclarecer a diferença de programa de integridade e compliance, porque eu vejo esses termos sendo usados, ora como sinônimos, ora eu vejo como coisas diferentes, e eu ouço muito essa pergunta. Então, é uma oportunidade aqui para a gente aprender com o doutor Rafael. O senhor tem a palavra. Obrigado, Marilene. Doutor Júlio, Tatiana, Marilene, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado ao CEFOP pelo convite, obrigado a você que está nos assistindo. Eu espero que a gente possa ter uma ótima conversa, descontraída, aberta, participe, faça comentários. E esse eu acho um ótimo tema para começar, assim, né? É tão debatido, talvez mal explicado, afinal de contas, aí, qual que é a diferença entre integridade e compliance? Mesma coisa, não é? Sabe que a primeira norma, pelo menos no Brasil, que eu vi assim, a definir ou tentar definir integridade foi o decreto 8420. É o decreto regulamentador da lei anticorrupção. Porque a lei anticorrupção, você colocou bem,
Ela fala assim, ô, empresa, você quer contratar com a administração pública? Cuidado, não vai fazer nada ruim não, hein? Porque se você for pegar cometendo atos ilícitos contra a administração pública, pode dar muito ruim para você pode até fechar. E o decreto 8420, ele fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, é muito boa essa lei porque ela coloca um risco muito grande para as empresas. As empresas podem fechar as portas. Se uma empresa de 5 mil, 10 mil funcionários, ela for pega cometendo um ato ilícito contra a administração pública, por conta desse um funcionário, ela pode fechar. Isso é um risco muito grande para a empresa. O que as empresas têm que se fazer? Cara, eu não vou pagar esse risco. É melhor eu me estruturar internamente para evitar, para buscar um alinhamento de condutas dos meus funcionários, para que eu não caia, um funcionário meu, nesse ato ilícito, porque eu posso ter grande responsabilidade, né? E o decreto 8420 falou o seguinte, olha, se a empresa ela tiver adequadamente estruturado um programa de integridade, eu posso brandar as penas. E mais, caso ela deseje fazer um acordo de leniência, eu vou colocar como obrigação dela a implementação desse acordo. Então, em nível regulamentar, o decreto teve que dizer, afinal de contas, se eu tenho isso como critério, se a empresa tem ou não tem um programa de integridade, e o que é isso? Bom, ela definiu, assim, eu vou dizer com as minhas palavras, mas é um conjunto de instrumentos, práticas, veja, preventivas, detectivas e responsivas. Então, o programa de integridade ele tem 3 dimensões. Além da preventiva, ela é detectiva, eu preciso detectar possibilidades de malfeitos na minha organização antes que eles aconteçam, o mais rápido possível, e eu preciso da resposta, eu preciso ter também punições, ele é equilibrado. Mas ele definiu o programa de integridade como esse programa para evitar, né, irregularidades, atos ilícitos, fraudes e desvios. Então, ele fechou muito para a questão da corrupção. Então, eu diria, tudo que eu faço em teor preventivo, detectivo e responsivo para evitar a corrupção no meu órgão é definido no decreto 8420 como programa de integridade. E lá, deixa eu ver aqui, no artigo 42, ele coloca em diversos incisos quais são essas diversas dimensões do programa de integridade. O que eu falo assim? Isso é uma visão stricto sensu. Quanto mais a gente vai colocando a câmera em visão lato sensu, a gente vai aproximando esse programa de integridade no programa de compliance, eu vou explicar o porquê. Então, tudo que eu faço para evitar corrupção é programa de integridade. Só que se eu ver a corrupção de uma forma muito mais abrangente, por exemplo, a Transparência Internacional e a ONU, elas definem corrupção assim. Qualquer quebra de confiança de um agente em interesse próprio e não interesse da empresa é corrupção. Então, não necessariamente eu estou pegando dinheiro ou estou tendo vantagem em stricto sensu. Se eu decidir em interesse próprio ou de terceiros e não no interesse da companhia, é corrupção. Então, veja, quando eu falo isso, eu estou aproximando muito o efeito de corrupção com o próprio dilema da governança, daquele conflito agente principal. Poxa, para eu dar os resultados da minha empresa, tem um monte de gente trabalhando junto na empresa. O que me garante que todas as pessoas dessa organização vão trabalhar no interesse da empresa e no interesse próprio? E a governança basicamente serve para isso, para entregar resultado, não obstante os interesses individuais dos agentes. Então, tudo que eu faço para alinhar as condutas dos funcionários ao interesse organizacional, eu posso falar também numa leitura mais lato, que é programa de integridade. Mas as organizações são diferentes, elas têm valores diferentes. Então, eu posso ir além. Tudo que eu faço para alinhar as condutas dos funcionários aos valores organizacionais, aquilo que é importante para as entregas e resultados da empresa, da companhia, do setor público, eu posso falar também que é programa de integridade. E o compliance? Stricto sensu, você foi perfeita, Marilene. O compliance é o seguinte, olha, no ecossistema onde eu vivo, seja setor público ou setor privado, eu tenho um monte de norma para cumprir. Norma da administração pública, licitatória, norma trabalhistas, normas legais diversas. E normas bancárias, se for setor bancário. Então, é muito arriscado eu me expor a quebrar essas normas. O que é que eu preciso fazer para garantir que os meus funcionários, que todos os agentes vão estar de acordo com as normas? Então, stricto sensu compliance é isso. Mas, veja, de forma mais lato,
empresa, organizações querem entregar resultados. Eu posso fazer assim, essas normas elas estão ligadas à minha entrega de resultados. E as boas práticas de entregas de resultados, não obstante elas não estarem necessariamente normatizadas, elas também têm que ser garantidas. Então, um bom programa de compliance também vai garantir o alinhamento de comportamentos às boas práticas que existem naquele ecossistema de entrega. Gente, mas não existe norma, e aí o Dr. Júlio vai poder falar com proficiência, não existe interpretação de norma que não esteja ligada a valores. Necessariamente, na teoria tridimensional lá de Miguel Reale, uma interpretação legal ela deve se voltar à gramática, aos valores e ao mundo real. Então, eu não consigo falar de alinhamento normativo sem alinhamento de valores. E é aí que o sistema de compliance ele toca e se confunde com um programa de integridade. Quero concluir, então, que, embora eles não sejam estricto sensu sinônimos, um programa de integridade e um programa de compliance, eles têm que se confundir, porque eu não consigo falar em normas sem falar em boas práticas e valores, e eu não consigo falar em valores sem falar de normas. Então, um programa de integridade, necessariamente, ele tem que prever o alinhamento à conformidade normativa, como vice-versa. Então, embora seja um pouquinho errado falar em sinonímia, eles têm que ser tratados em sinonímia, portanto, está meio certo. Então, vamos tratar em sinonímia, que não tem problema. Não sei se eu fui muito prolixo, me perdoa, gente. Tá? É o que eu teria a dizer, né, no mais, dessas diferenças, assim, sabe? Interessante. Vou aproveitar esse gancho, né, que o Dr. Rafael falou da norma, dos valores, né, imbuídos na norma, e a ligação com compliance, com integridade. E aí vamos aproveitar aqui o Dr. Júlio, com a experiência dele na área legislativa também. Dr. Júlio, uma pergunta, uma crítica que eu já ouvi também sobre compliance é o seguinte: diante do princípio da legalidade, como é que você está falando compliance no setor público? Para que compliance no setor público? Nós já estamos debaixo do princípio da legalidade, a gente só pode fazer o que é previsto na norma. Então, vem toda uma parafernália, uma sistemática, um setor para obrigar o que a gente já era obrigado a fazer. Como que a gente explica isso? Não havia já uma obrigatoriedade do cumprimento, do alinhamento desses valores? No que o compliance ele pode contribuir, então, para a atuação da administração pública? Boa tarde, Marilene. Excelente pergunta. Queria primeiro agradecer ao CEFOL pelo convite, agradecer a Marilene pela mediação, toda a equipe do CEFOL, ao Rafael, que é uma referência, já era uma referência para mim a respeito de compliance. É uma pessoa que está na lida todo dia e encara um negócio tão complexo com a leveza que ele acabou de explicar para a gente. No momento, quando ele falava, eu esqueci que eu ia ter que falar depois, porque eu achava que eu estava assistindo uma aula dele. Mas aí, quando ele parou de falar, eu lembrei que eu ia ter que falar alguma coisa. E eu queria partir da definição dele de compliance para responder a sua pergunta. Por quê? Porque em alguns eventos que eu falo de compliance, alguma pessoa um pouco mais conservadora faz isso que você colocou, Marins. Olha, a gente sempre teve no setor público controle interno, a gente tem o princípio da legalidade, não é nem desde a Constituição de 88, é desde a Constituição de 24, é desde a Constituição republicana. Qual é a diferença? Já chegaram a me dizer assim, compliance é só uma palavra em inglês para legalidade. Na realidade, o fato de ser uma palavra em inglês mostra uma diferença na concepção do que é direito, do que é norma e do que é legalidade, e o Rafael colocou muito bem, uma questão de valores. No sistema romano-germânico, que é o nosso, a lei vige independente de qualquer coisa. A lei está vigente. E cabe a mim, a gente, aplicar a lei que já está vigente de qualquer maneira. No sistema anglo-americano, eu não tenho noção de aplicação da lei como a gente tem. A gente tem um conceito chamado enforcement. O que é enforcement? Enforcement não é apenas aplicar a lei. Quando eu tenho o enforcement, eu não apenas estou aplicando, dando eficácia, como eu estou confirmando que essa lei vige. Ou seja, eu vou usar agora a aplicação como se enforcement fosse. Eu aplicar a lei no sistema romano-germânico se confunde com dizer, olha, essa lei está vigente e ela está inserida no sistema. Então, o compliance significa o agente privado, em geral, reconhecer a vigência da lei e adotar uma postura ativa na sua observância. Se eu trouxer isso ao setor público, o compliance significa uma prática ativa de aplicação da lei. E a aplicação da lei não é meramente a aplicação de normas que limitam a conduta, mas sim de normas que limitam as finalidades.
eu tenho normas que não dão apenas os meios, mas dão também os caminhos. Eficiência, economicidade, eu tenho determinados direitos sociais. Então, quando eu tenho um compliance no setor público, em especial um compliance de resultados, eu demando do gestor uma postura ativa em atingir essas finalidades que a lei me traz. Daí que eu defino o compliance como uma prática. Então, muito embora eu tenha uma vinculação à legalidade natural do setor público, o compliance me traz um plus, que é a minha obrigação de atender essas expectativas valorativas de maneira eficiente. E aí eu pergunto, eu já tinha obrigatoriedade? Já tinha. Com certeza já tinha. Só que o discurso de compliance, mais do que um discurso jurídico, é um discurso de gestão da gente implementar isso. Então, eu posso ter conformidade no sentido clássico, simplesmente seguindo a minha caixinha da lei, mas para eu ter compliance, eu tenho que obedecer aos objetivos sociais, aos objetivos ambientais e, por que não, aos objetivos de probidade. Quando a gente fala de compliance, a gente pensa na lei de improbidade, a gente pensa na lei anticorrupção, mas o compliance vai envolver também, por exemplo, a minha área de especialidade, que é o compliance tributário. Tá? Compliance tributário. Para mim, o diploma mais amplo de compliance no mundo chama FATCA, que é uma lei americana, o Force Account Compliance Tax Act, que é nada mais nada menos do que uma lei tributária que atinge todo mundo. E é o que muitas vezes fundamenta operações do FBI americano e do Department of Justice, em cima, por exemplo, como aconteceu da FIFA, empresas estrangeiras que sequer atuam nos Estados Unidos. Então, o compliance, para resumir, é uma postura ativa de conformidade a finalidades legais e constitucionais. E a palavra-chave, para mim, que separa compliance da mera legalidade, é essa palavra, postura ativa. Então, Júlio, estava colocando aqui, eu acho que, assim, isso de fato é muito falado, sabe? Assim, poxa, eu já tenho lei o princípio da legalidade. Eu ia puxar também assim para a própria compliance das decisões discricionárias. Veja, eu vou dizer até que ele serve até muito mais para isso, porque assim, quem estuda corrupção, em todo ambiente, você pode colocar assim, riscos de corrupção, colocar corrupção lato sensu, riscos de um agente errar gravemente ou decidir para si ou para outro em detrimento do interesse público. Sempre tem um mercado muito regulado. Quando você tem alta discricionariedade e pouco accountability, a chance de corrupção lato sensu explode, né? Aumenta. Eu vou puxar, por exemplo, assim, ó, a gente tem vivendo, por exemplo, numa área de muito risco, que é a área de contratações, mais e mais, cada lei que vem uma na frente da outra dá mais liberdade, no meu ponto de vista, corretamente, aos gestores. Porque são infinitos problemas que ele tem que enfrentar no dia a dia. Poxa, ele tem que ter ferramentas para, de acordo com cada problema, escolher a roupa certa que ele vai usar, né? O RDC é assim, a lei das estatais é assim, o famoso PL 1292 aí da Câmara, ele é assim, ele dá mais poder discricionário. Assim. Então, Marilene, em termos de legalidade estrita, veja, como é que a gente trataria do tal do compliance, que é a conformidade, se naturalmente os gestores, ainda mais em tempo de pandemia, a Lei 13.979 é uma lei que confere mais liberdade aos gestores, a MP 961 e aquele acervo inteiro de medidas provisórias. Gente, o compliance seria assim, como é que eu garanto a conformidade, o stricto sensu do interesse público, mesmo quando o gestor tem liberdade, quando não tem norma escrita? É aí que você pega a fragilidade do discurso de quem apregoa que já tem muita norma na administração pública e que isso é mais burocracia. Em toda área de risco, de não conformidade aos interesses e resultados organizacionais, você tem uma oportunidade para compliance. Então, por exemplo, como é que eu controlaria decisões vinculadas? Tá, tem uma norma e alguém vai ver se a norma está sendo cumprida. Mas como é que eu controlo decisões discricionárias? Tem várias formas de controle, eu vou citar algumas. Transparência e accountability. Bota holofote e câmera naquela decisão. Outra, segregação de função, rotação de função, regime de alçada, colegialidade, decisões muito importantes, de repente, olha, aqui é colegiado. Four Eyes Rule, o que é isso? Vem do inglês? Regra dos 4 olhos. Decisões arriscadas materialmente importantes, mais de um tem que decidir.
revisão por pares. Então, mesmo decisões discricionárias, elas podem ter um crivo de controle, quando elas são muito importantes e muito arriscadas. O compliance serve também, não somente para a legalidade escrita, na medida em que ele identifica esses riscos, inclusive nas decisões com liberdade, e propõe medidas para mitigar esses riscos. Isso é compliance puro, não obstante a legalidade estrita. O compliance é muito mais do que isso, de que a observância cega àquilo que está escrito. Ele é, antes de tudo, um alinhamento de condutas tendente a certificar que todo agente vai agir de acordo com os valores, interesses e resultados organizacionais. Seja aquela decisão vinculada em legalidade escrita, seja ela uma decisão discricionária com liberdade. Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista, assim, eu acho que é uma armadilha muito comum. Concordo. Inclusive, Rafael, eu vou até abandonando os doutores, já que a gente está no babado aqui. Mas, Rafael, quando você começou a falar de espaços discricionários, modificação do ambiente de contratações, a gente teve agora a MP 961, que foi até convertida em lei pelo Senado semana passada. Dentre outras coisas, ela generaliza o pagamento antecipado em contratações públicas. Antes era restrito, agora foi bem ampliado, obedecer as condições que representem condição indispensável, proteger o bem ou assegurar a prestação de serviço e que propicie significativa economia. Aqui é uma hipótese que eu vou ter que ter uma avaliação de compliance, porque aqui vai virar um ambiente disso. Quem é que vai decidir isso aqui? Quem é que vai decidir? Vai ser um órgão monocrático? Ele vai revisar isso? Qual vai ser a justificação? Que tipo de justificação? Boa. Mas não tem na lei, não tem na lei, mas é risco, filho. Mas assim, a gente cria esses controles, né? Da gente deslocar também a legalidade para a eficiência, né? E o compliance, ele atua muito nisso aí. Exato. Muito nesse ponto. Exato. O deslocamento dessa legalidade ali, do Eli Lopes Meirelles, para resultados efetivos, né? O que aquela norma quer, o que ela vai trazer de benefício e de entrega para a população. Exato, eu vou até pegar. A gente tem hoje na administração gente que licita parafuso até turbina de avião. Não tem como a lei abranger todas essas peculiaridades. Então, eu, gestor, não é apenas se eu sou gestor federal, estadual ou municipal, eu tenho que saber qual é o meu negócio. No meu negócio, por exemplo, se eu vou comprar insumo de saúde, como é que é o mercado? É um mercado concentrado? É um mercado que o meu fornecedor ele pode impor muita condição? Tem mercado que simplesmente, se eu não pagar adiantado, como agora teve na compra de respiradores, se eu não pagar adiantado, eu não vou receber. Agora, de quais garantias eu vou me acobertar para poder receber isso? A gente teve uma situação, eu não vou querer citar casos concretos, mas teve um caso do consórcio Nordeste, em que ele pagou adiantado pelos respiradores e não recebeu. Eu acho que é um caso do consórcio pensar agora quais são as medidas de compliance que eu posso ter para evitar que isso aconteça. Evidentemente, antes talvez não tenha podido ter isso porque era uma situação urgente. Mas a gente também tem que aprender com erro. Aliás, que é imprescindível o compliance na administração pública, porque não existe corruptor sem corrompido e vice-versa. E o Estado é um grande comprador, né, um grande contratador da iniciativa privada. Então, aí eu pergunto para vocês, o legislador, então, ele não obrigou a iniciativa privada a instituir o compliance, mas obrigou por via transversa, colocando, amenizando penas, colocando agora na lei de licitação. E no Executivo, acho que tem agora o decreto de governança que obriga, né? Teve a lei também das estatais e a lei das agências reguladoras, que também obriga nessas entidades. Na administração direta, não há qualquer norma obrigando a adoção de compliance. Então, vocês entendem que o legislador ele pecou quando ele instituiu a lei anticorrupção e não aproveitou esse gancho e colocou a administração direta também como, de alguma forma, obrigando a adotar o compliance? Veja, há quem critique, assim, o que alguns chamam de tara normativa, né? A norma, ela tem, nesse sentido, assim, dois vieses, né? Eu não sei se uma lei é necessária, ou mesmo via decreto, ou existem instruções normativas do Ministério da Economia. Vou dizer assim, veja, muitas vezes quando coloca na lei, as pessoas se esquecem da finalidade e vira mera burocracia, preenchimento de papel para dizer que tem. E tudo que você não precisa é um compliance de papel sem significado algum. Inclusive, a pergunta da Luciana aqui, ela fala o seguinte, vem cá, o compliance é tudo igual para toda a administração pública? Não, veja, se os órgãos são compostos por pessoas diferentes, de competências diferentes, se os órgãos eles estão num ecossistema diferente, se eles entregam resultados diferentes,
necessariamente os riscos vão ser diferentes e os programas vão ser diferentes. Aliás, os códigos de conduta vão ser diferentes, as análises de risco vão ser diferentes, as medidas de controle vão ser diferentes, porque as pessoas são diferentes e as entregas são diferentes. Cada órgão tem o seu. Então, como é que eu teria uma norma tentando engessar todo mundo dentro da mesma roupa? Esse seria o pecado de eu tentar transformar todas as infinitas possibilidades do mundo real numa norma que hoje é tão criticada. Por outro lado, a norma, do meu ponto de vista, ela tem também um papel educador. Ela ensina. Para quem não sabe o que é e nunca viu, ele vai ter um instrumento, um passo a passo para procurar aplicar. O que eu questiono, e aí acho que está no ambiente de discussão, eu não sei se uma lei seria um instrumento necessário para que você traga, olha, administração, você tem que ter entrega. E para você ter entrega, você ter condutas de servidores alinhados a entregas e valores da organização, você precisa ter um programa de compliance. Muito bem, o que é isso? Você precisa de uma lei? Ou um decreto seria suficiente? Ou uma instrução normativa, uma portaria seria suficiente? Eu confesso que eu tenderia a ter preferências por essas normas infralegais. De repente, tal qual na lei das estatais, você colocar um norte, olha, as estatais têm que ter uma área de compliance. E ponto, cada um que coloque a sua, sabe? Mas eu tenderia a dizer que talvez você pudesse ter um instrumento valorativo maior, dizendo da importância, inclusive como critério de avaliação de resultado e prestação de contas, mas eu não iria ipsilíteres de forma muito detalhada. Não sei se isso faz sentido para vocês, Marilene, Júlio, sabe? Eu tendo a concordar com você, Rafael, no sentido que eu acho que o arcabouço hoje ele é satisfatório, porque o arcabouço legislativo nós precisamos para aplicar a sanção e para estabelecer objetivos gerais. O que eu acho que nos falta muitas vezes é compreender que existe um arcabouço já que me obriga a ter um programa de conformidade, como você falou, para entregar resultado, porque eu já tenho o princípio da eficiência e da economicidade. O próprio órgão de controle ele mudou muito. Eu, como controlado, eu vejo que o órgão de controle mudou muito o perfil de que tipo de pergunta ele faz. Há alguns anos atrás, quando chegava o TCU, por exemplo, ele queria saber, olha, você obedece essa ou aquela minúcia da instrução normativa não sei de onde, você faz não sei o que com tais vias. Hoje em dia ele pergunta quais são os processos de trabalho que você tem, quais são os indicadores que você tem para refletir a eficiência desse processo de trabalho. O que é que você entrega? Nós estamos passando aqui na Câmara por uma reforma administrativa e a pergunta que a gente fez aos órgãos foi essa: quem é seu cliente e o que é que você entrega? E a conformidade de resultados, ela parte por isso. Eu acho que falta, Rafael, é mais clareza dos entes a respeito de quais são as metas e indicadores. Eu vou tomar exemplo uma Casa Legislativa. Boa. Eu acho que a Casa Legislativa, nós estamos caminhando para isso, na Câmara dos Deputados, no Senado. A mesa, ela tem uma gestão de 2 anos, a mesa tem que dizer, olha, as balizas da minha gestão são A, B e C. Eu acho que a Câmara, nesses 2 anos, tem que funcionar com base em determinados valores. A administração superior identifica processos e indicadores para efetivar esses objetivos, e no final desses 2 anos a gente tem que dizer, foram obedecidos as indicações do órgão político, conforme os indicadores da administração superior? Se Boa. sim, por quê? E se não, por quê? Isso é instrumento de transparência. Eu acho que nos falta menos instrumentos normativos, mais instrumentos de esclarecimento, até porque quando você tem um instrumento que esclarece o que é que a administração tem que fazer, você reduz, digamos assim, estranhezas. Por que é que eu estou tomando a medida B se o meu objetivo era A? Até para o... Até para o cidadão isso fica mais claro. Desculpa, Rafael, fica à vontade. Não, eu falo que assim, a clareza do que você entrega, eu trabalho num órgão. Para que meu órgão serve? O que ele vai entregar? O que a gente prometeu para o ano que vem? Ou da minha caixinha onde eu trabalho. Qual o papel da minha caixinha, do meu setor de licitações e contratos para as entregas do meu órgão? Essa clareza de resultado é que vai dar coerência de respostas para os dilemas diversos que a gente vai ter no dia a dia. Você sabe o que eu acho para o compliance, inclusive da maneira como ele é vendido por aí? Associá-lo a resultado, como você falou. Gente, compliance não é uma coisa bonita com um nome estrangeiro, moderno, todo mundo faz agora, e um monte de banca de advocacia está vendendo o programa de compliance. A parada é a seguinte, a gente precisa de compliance porque a gente precisa entregar resultado. Eu vou dar um exemplo, parece bobo, mas para que a gente entenda mais ou menos o que é o compliance. Vamos supor que eu quero perder peso. Quero perder peso
e eu tenho um objetivo, meta. Vou perder 10 quilos em 6 meses. Cara, quais são os riscos que eu vou ter? Cara, assim, eu vou ter que ter controles, porque se chegar nos 3 meses e eu sentar na balança e só perdi 2, eu vou ter que mudar, eu vou ter que tomar atitudes. Todo o processo que eu fizer de controle e análise de minhas condutas para entrega de resultado, eu posso falar que é um programa meu de compliance. Vou mudar. A minha família, não sou só eu. Eu e mais 5 pessoas, que a família é grande, a gente se propôs a cada um a perder 10 quilos. Eu não estou só vendo a minha conduta. Se você é chefe de família, por exemplo, o que você precisa ter de controle para garantir que cada membro da sua família vai conseguir atingir aquele resultado? Quais são os riscos de cada membro da sua família? Você tem controles para saber se eles estão de acordo com aquelas condutas e valores que vocês pactuaram? Você dá o tom do topo? Vocês têm um código aí, gente, vamos combinar o seguinte, a gente está de fato disposto a fazer isso? São diversas dimensões que juntas têm que trabalhar para que junto a gente e família consiga entregar aquele resultado, mas a gente tem metas muito bem estabelecidas. O órgão, quanto mais clareza da liderança de aonde ele quer chegar, mais clareza de condutas e resultados cada caixinha vai ter. E você consegue ser muito mais objetivo nesse alinhamento de condutas e providências, você consegue coerência no tal do programa do compliance, alinhado a uma entrega de resultado. E não é algo simplesmente assim piegas. Precisamos de integridade, precisamos de compliance porque precisamos evitar a corrupção. Mas é lógico que a gente precisa evitar a corrupção. Chega a ser óbvio, e talvez as pessoas não levem isso tão a sério, porque essa obviedade... A gente precisa, óbvio, combater a corrupção, porque o Estado precisa entregar, porque o cidadão está passando fome, porque tem gente fora do hospital, tem gente morrendo sem educação. É por isso que a gente precisa entregar resultado. Eu acho que transformar toda essa linguagem de modo mais concreto, mais real, porque o programa de compliance ele é muito real, ele é muito concreto, é para isso que ele serve. Eu concordo, acho lindo que realmente não é necessário uma lei, né? Na prática, qualquer órgão pode implantar um programa de compliance, não tem que esperar que o legislador atue e obrigue, mas eu penso, ao mesmo tempo, que a nossa administração, no Brasil, ela tem diversas órbitas e diversos graus de eficiência, grau de gestão, e aí a minha preocupação é com administrações municipais, estaduais, onde muitas vezes, igual o doutor Rafael falou, o óbvio, ele não é tão óbvio, ele precisa ser dito, e às vezes ele precisa ser até normatizado, precisa ser desenhado num quadro para que comece a... Eu vejo compliance também como mudança de cultura, né? E é um efeito, eu enxergo como um efeito dominó, um vai adotando, o outro vai adotando, e de repente contagiou, né? No bom sentido, e aí realmente ele passa a ser mais efetivo na prática, assim que eu vejo. Eu até concordo. Eu não sei se você vai moderar aí, Mariana. A Joelma até colocou assim, ó, aqui no município teve um decreto mandando todos os órgãos a ter integridade pública. Eu acho que faz parte, assim, até porque o pessoal... Eita, agora a gente tem que fazer, obrigatório. O que é isso? É o eterno dilema da administração pública do que é urgente e do que é importante. Agora é obrigado, agora eu vou procurar saber o que é, não é mesmo? Sabe, o único cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, eu estava, em 2018, no encontro mundial lá na OCDE sobre integridade e tal, etc, né? E aí, num bate-papo ali, eu estava conversando com um advogado francês, eu queria ver o ponto de vista dele, advogado, vem cá, rapaz, por que você acha que esse tema compliance, ele explodiu o mundo afora? Poxa, todo mundo fala nisso, as empresas estão gastando dinheiro por isso, por quê? Bom, é claro que tem aquela visão assim, ó, o investidor, o dono do dinheiro, não está atrás de dinheiro a curto prazo. Se ele não tiver uma sustentabilidade nesse gasto, se não tiver garantia que vai ganhar dinheiro durante longo tempo, ele pode estar montando um castelo de areia, né? Então é melhor que ele como investidor, ele certifique como acionista de que não tenha desvios, porque isso pode desmontar o castelinho dele. Isso é uma visão empresarial de ganho sustentável a longo prazo. Não é bom para os donos que haja corrupção no seu negócio. Mas a resposta do advogado não foi bem essa. Ele falou assim, cara, eu não sei no resto do mundo. Aqui na França, tem uma lei dizendo que qualquer empresa acima de 5 mil funcionários e faturamento acima de, sei lá, esqueci quanto, 10 milhões de euros, não sei,
é obrigado a ter um programa de compliance. O governo fiscaliza isso. Portanto, todo mundo está gastando. Poxa, não era a resposta que eu queria ouvir. Que você abre espaço para compliances de papel. Você ter aquelas estruturas burocráticas e onerosas, mas não saber por quê. É só preenchimento de papel sem resultado nenhum, absolutamente nenhum. Então, assim, eu acho que é necessário você ter, nesse município, por exemplo, interessante. O prefeito decretou, e é claro, se ele decretou, é bom que ele tenha uma estrutura para fiscalizar e exigir que exista. Mas basta fiscalizar e exigir que exista aquela estrutura de papel e aquelas pessoas trabalhando com plaquinha de compliance. Ela tem que entregar o resultado que elas prometeram. No final das contas, ele está relacionado à própria entrega de resultado do município. Tem que ter o tom do topo desses valores e finalidades do compliance, e não simplesmente um preenchimento de papel porque alguma lei diz que é importante que seja assim. E esse é o grande risco de você normatizar sem as pessoas saberem por quê. Eu acho que também volta para aquela até dúvida, vem cá, a gente precisa de uma lei? Tem dois vieses. A gente precisa que o assunto seja debatido e caia na boca do povo. Como talvez fazer também seja um instrumento para que o assunto caia na boca do povo. A questão que eu estou colocando é em que nível? A gente precisa detalhar o que é esse líderes? Ou a gente precisa colocar a responsabilidade para os gestores para que eles... E aí, infralegalmente, decretos, portarias e INs, como eu acho que o governo atual tem feito, e eu acho que está correto, tá? Tem uma IN nova agora de estudos preliminares, tem outra IN nova agora, 73, de pesquisa de preços, tem instruções normativas. Eu acho que está na linha correta, sabe? Assim, talvez mas mudo de ideia rapidinho, tá? Eu não tenho tanta... Uma lei, eu acho... A maleabilidade, a própria inteligência, Rafael. Tem uma pergunta aqui da Luciana Branco, que, aliás, minha grande amiga, né, super inteligente, uma advogada. Ela pergunta o seguinte: posso dizer que compliance e gestão de riscos estão intrinsecamente ligados? Eu acho que sem dúvida. Estão ligados. Gestão de riscos. Agora, a gente tem que saber o que é gestão de risco, né? Eu gosto de fazer, sempre que eu falo de compliance ou da contraposição de eficiência e legalidade, a metáfora do Waldo, que era um matemático alemão, matemático húngaro da Segunda Guerra, que é a blindagem do avião. Se você blindar um avião todo, das duas, ou ele não voa, ou voa muito pouco, porque a autonomia dele vai ser pouca, porque ele é pesado. Você tem que blindar nas áreas em que, se bater uma bala, o avião cai. Tá? Então, eu tenho que olhar aqui no meu processo, onde é no meu processo que o problema pode ser muito grande. Por exemplo, onde eu tenho interação com agente de mercado, onde eu tenho, como o Rafael colocou, decisão discricionária e, acima de tudo, decisão monocrática, onde eu tenho soma de dinheiro muito alta. Isso é gestão de risco. Mas a gente também tem que ver o risco de eu não entregar o que eu quero entregar. Sabe? Por exemplo, coisa boba. Eu vou comprar uma determinada quantidade de livros. A gente sempre vê isso com licitação. Vou comprar 500 mil livros para fazer não sei o quê. Cara, você vai armazenar isso onde? É uma pergunta muito boba. E por isso que o compliance officer, né, na maioria dos órgãos públicos, o que a gente tem como compliance officer, normalmente é o jurídico. Mas não é bem assim. O órgão de planejamento é um compliance officer. O próprio órgão técnico, o dono do negócio, tem que ser um compliance officer. O engenheiro, ele sabe o que é que ele, como é que se comporta aquele mercado. Ele sabe que tem uma meia dúzia de fornecedores. Não é? Por exemplo, o mercado de terceirização de transporte público é um mercado muito complicado. Quem trabalha em município sabe disso. Tá? E na maioria dos municípios, isso em alguma medida está judicializado, em alguma medida tem Ministério Público no meio. Então, a gestão de risco é muito delicada, mas ela tem que ter gestão de eficiência, porque em algum momento eu vou ter que entregar o transporte. Então, risco é risco de conformidade, mas também risco de não entregar o seu objeto. Não adianta você blindar seu avião para ele não voar. Júlio, você tocou num ponto fundamental. Uma pessoa da minha família, não vou dizer quem é, que ela não toma decisão, porque ela quer eliminar qualquer risco e ela fica paralisada. Então, aí a gente sempre tem problema falando, mas não vai sair, você quer eliminar qualquer risco, então planeja, e não sai. Então, eu adorei esse seu ponto, eu queria que vocês falassem como evitar que o compliance, né, as medidas de compliance, ela não seja compensatória do ponto do custo-benefício, que custe muito mais, que o remédio saia muito mais custoso
do que eventualmente assumir aquela doençazinha, aquela gripezinha. Boa. Eu gastei milhões para implantar, eu estou implantando controles, eu estou fazendo um monte de coisa, colocando o povo doido, eu estou enchendo o saco ali dos servidores da Câmara, exigindo um monte de controle. E qual é o benefício que eu tenho desse controle? Qual o custo? Boa. Posso começar aí, Júlio? Claro. Gente, pessoal, por exemplo, eu vou até pegar um gancho da pergunta anterior para entrar nessa, mas antes eu vou falar assim, ó. Compliance é um instrumento de governança. Pronto, não explicou nada, porque o pessoal trata numa administreza esse tal de governança. Eu falo assim, se você tem um resultado a cumprir, você governa esse resultado ou você deixa a maré te levar, tipo o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar? Se você governa, você precisa ter controles para governar, para garantir a entrega do resultado. E governança são todos esses controles. Um mecanismo de governança é o compliance. É um dos instrumentos que eu tenho para governar, para garantir resultado. Que significa que tanto governança como compliance são controles. Isso é controle, gente. Tá na dimensão controle das organizações. E controles são custosos, onerosos e muitas vezes burocráticos ou demasiadamente burocráticos. Como é que a gente faz para sair dessa armadilha? Aí eu vou voltar naquela pergunta. Pô, gestão de risco tem a ver com compliance? Tem tudo a ver. Eu costumo falar que a gestão de risco é o coração de um programa de compliance. Ele é o coração, mas não é o único órgão. Tem outros órgãos que precisam funcionar junto nesse organismo para que você tenha um alinhamento de condutas voltadas a entregar um resultado. São 10. Eu sempre esqueço uma. Transparência é uma delas. Tom do topo. Código de conduta. Gestão de riscos é o coração. Controles internos. Treinamentos e informação, ouvidoria, investigações internas, due diligence e auditoria. Lembrei de todas. São todos mecanismos que vão levar a um alinhamento de condutas dos membros da organização tendentes a levar a entrega de resultado. A gestão de risco é o coração. Quase que você começa por ela. Tá? Será que eu vou ter controle para tudo? Gente, eu costumo falar aqui o seguinte, risco demais com controle de menos é negligência, é imprudência, é temerariedade. O gestor que não sabe onde está o seu risco, aonde ele pode errar, e esse erro vai levar a um resultado fatal, é um gestor negligente. Isso é gestão temerária na veia. Certo? Agora, riscos de menos com controle de mais é ineficiência e burocracia. O maior segredo para você saber dosar o tamanho desse controle é saber onde estão os riscos. Mas por onde é que eu começo? Gente, todo órgão, no caso do órgão público, se você não sabe por onde começar, começa por aqui. Ó. Aonde tem mais dinheiro no seu órgão? Aonde tem dinheiro, tem mais risco. Compras. Meça os riscos, mapeie processo na área de compras. 2. O seu órgão regula, ele emite pareceres, ele cria dificuldade para vender facilidade, vou dizer aqui uma outra letra. Órgãos com alto poder de caneta também têm riscos altos. Onde é que está essa caneta? Onde estão os nós de decisões monocráticas e de que agentes podem decidir para si? É aí que você tem que começar. Mapeie os riscos naqueles lugares. São naqueles lugares que você tem que ter mais controle. E mais, qual aquele resultado que o prefeito do seu município ou o presidente do seu órgão, ele colocou como o principal? Eu vou entregar isso. Gente, você precisa entregar. Quais os riscos de não entrega e quais os controles eu preciso ter, os atos dos funcionários, inclusive com relação a boas práticas, para que eles entreguem. Essa decisão de alto risco, ela precisa ser controlada e monitorada. Veja, isso é burocracia? Não, é governar resultado. É você não deixar o vento te levar. Agora, decisão de baixo risco, tendo em vista que a gente não tem perna para tudo, essa, de fato, a gente tem que ter nos controles, porque elas, de fato, não são menos importantes. Eu não sei se vocês concordam ou se eu fui suficientemente claro. Concordo. Queria só complementar com uma sugestão, Rafael. O órgão tem que se mapear, tem que mapear seus riscos, isso é muito importante. Agora, eu acho que eu sempre sugiro um coringa para quem quer trabalhar com compliance, chama transparência. Para mim, transparência, coringa. Evidentemente, tem coisas, documentos preparatórios à decisão,
matéria preparatória de licitações, muita coisa você tem que manter sigilosa até por obrigação legal e por prudência. Agora, quanto mais coisa você puder colocar em mecanismo de transparência ativa, mais fácil. Por que eu digo isso? Uma vez conversando com um cara que trabalha no Congresso americano, eu perguntei, como é que vocês controlam as verbas dos deputados, as contratações de deputados? Controlar como assim? Ou como é que vocês veem se está certo e tal? Não, a gente não vê isso, a gente bota na internet. Aí ele mostrou, estou até com o site aberto, você vai house.gov, né? No site americano, você vai Open Government, e eles simplesmente têm todas as despesas de todos os gabinetes dos deputados americanos. É uma maneira um tanto barata e em tempo real de você acompanhar como as coisas acontecem. E o só é o melhor desinfetante. Aqui na Câmara de Deputados, hoje, você consegue controlar qualquer despesa da cota parlamentar pela internet, inclusive vendo a nota fiscal. Até tem gente da sociedade civil que controla através de robozinho, serenata de amor, isso, aquilo, outro. Então, assim, se você... Olha, eu não tenho condições de fazer nada. Se você tiver um dinheirinho no seu orçamento, transparência ajuda muito. Às vezes é chato para o servidor que tem que ficar respondendo lá e respondendo isso, aquilo, outro. Mas a partir do momento que você tem mais transparência ativa, até esse procedimento se torna menor. Hoje eu respondo muita laia aqui na Câmara só com o link do site que tem isso. Tá? Eu quero saber o que é que o deputado gastou o mês todo. Está aqui o link. Tá? Então, a minha sugestão e adição é transparência. Você sabe, Júlio? Uhum. Não, é continuar nesse tema transparência, assim, porque esse tema compliance, um monte de palavra bonita que está na moda também, tipo accountability, né? E o pessoal fala por umas dimensões, pô, e aí, é igual? Afinal de contas, eu tenho que ter transparência, ou tenho que ter accountability, eu tenho que ter os dois, ou qual a diferença? E afinal de contas, o que é esse tal desse trem, desse accountability? Eu falo o seguinte, ó, você tem que ser accountable. Por quê? Quem é accountable, vem no inglês? É quem tem accountability. Mas o que é ser accountable? É você ter uma propriedade de conseguir ser contabilizado. É você conseguir... Esse tema veio, na verdade, dos contadores americanos. É você conseguir transparecer para o papel se você contabilizar todos os seus atos. Um terceiro que venha te auditar, accountable, né? E vai entender tudo o que você fez, por que você fez, da onde saíram os números, da onde saíram as decisões, a sua decisão é rastreável. A pessoa vai precisar te perguntar nada, porque você foi accountable. Então, muito mais que transparente, você precisa ter accountability. O que é isso? É a transparência explicada. Seja generoso na motivação do seu ato. Quem quer que esteja lidando com o dinheiro do outro, ainda mais o dinheiro público, tem o dever quase sagrado de explicar o que fez. Então, coloque os seus atos de maneira que um terceiro consiga entender exatamente o que você fez. Mais do que transparente, seja accountable. Eu falo assim, quem quer fazer certo, a gente tem o temor de que alguém ache que ele fez errado. E ele quer deixar pistas e explicar por que fez. Quem quer fazer errado, não quer registrar nada e não coloca nada em lugar nenhum. Gente, seja generoso nessa motivação. E se você achar que um terceiro não vai entender o que você fez, você foi transparente, né? E explica. Quanto mais complexo e mais dinheiro você estiver lidando, mais preste contas, mais seja accountable. Rafael, você tocou num ponto que para mmim é fundamental. Às vezes a gente, como jurídico, manda muito processo de volta para o órgão técnico. Olha, melhora a sua justificativa nisso aqui. Muitas vezes o cara me liga, engenheiros, pô, isso aqui é óbvio. Olha, é para você que é engenheiro, para mim que não sou, não é. Nada garante que a pessoa que for lhe auditar vai ser. Especialmente porque muitas vezes acontece do órgão de controle externo chegar, olha, por que isso aqui aconteceu? Aí lá vai a gente criar toda uma explicação no momento da fiscalização, quando isso já podia estar no ato. Ou o órgão de controle não ia me perguntar, ou se ele perguntasse, bastava eu referir. Ou seja, eu tenho contemporaneidade na motivação. Tá? Tem um ditado que fala, o poder é breve, mas poder é coisa de Estado absolutista. A gente tem a competência hoje. A competência não é breve, a competência se explica. Gostei. Você sabe que hoje eu estava numa aula de manhã, e daí tem um colega que falou que, numa universidade, que ele tem especial dificuldade de pedir explicações para os professores dos departamentos que estão pedindo questões específicas de pesquisa, que é claro que só eles entendem. Então, vem cá,
naquele dever do ETP, né, de estudos técnicos preliminares, de falar que aquela compra é a melhor contratação, vem cá, essa compra, ela sozinha é a única coisa que te atende? Não pode ter outras? Me explica por quê. Tipo assim, ora, isso aqui entenda da minha pesquisa. Aí eu falei pro colega assim, cara, ele não está devendo explicação para você, não. Ele está devendo explicação para o cidadão que o paga. Então, por mais pós-doc que seja, ele tem que colocar isso num processo, porque é dever dele prestar contas da melhor forma do gasto daquele dinheiro. Está prestando, de novo, é um dever sagrado explicar, motivar e prestar contas, né? E é por isso que é uma dimensão importante do compliance. Explique, preste contas de forma generosa, porque você está provendo isso à sociedade, à República, e não para um auditor ou qualquer outro jurídico que você acha que vai te fiscalizar. Falando nisso, vocês estão falando o tema da transparência, e eu trago um ponto bem polêmico relacionado à transparência. Eu trabalhei um pouquinho na parte política, na lei do lobby, né, da regulamentação do lobby. E justamente o lobby batia no ponto do relacionamento entre agentes públicos e privados, que muita gente considera justamente o nó do compliance, né? É onde tem um risco enorme de desvio, de fraude, etc., né? Então, a lei do lobby, ela previa uma transparência de agenda, inclusive o agente público ele teria que explicar, teria que ter uma agenda ali disponibilizada de autoridades que ele recebia, de presentes, de reuniões, de tudo transparente. Então, como é que vocês veem essa relação? Acabou que era tão polêmico o projeto, que ele foi, e está aí, né? Não finalizou. Pelo menos que eu saiba, não chegou na sua reta final, né? Você falar, Júlio? Eu acho que o problema eu acho que o lobby tem que ser regulamentado. Eu acho que é uma imaturidade institucional muito grande do Brasil. Porque, às vezes, eu não gosto de criticar a imprensa porque meu pai era jornalista. Mas a imprensa, às vezes, ela explica as coisas de uma maneira distorcida. Distorce. Porque quando você diz regulamentar o lobby, quando isso é colocado pela imprensa, parece que eu vou autorizar as pessoas a fazerem lobby como se não fosse feito hoje. E existe lobby hoje, é feito. E o lobby é negativo, o lobby é democracia, isso. Você ir lá no parlamento e trabalhar para o seu interesse, qual é o problema? Exatamente, o que a gente precisa é dizer quais são os limites dessa interação do agente público-privado. Quem gosta de plataformas de streaming, para não fazer propaganda indevida, tem uma que tem lá o House of Cards, né? E lobby, tem o lobbyista lá, o Remy. E ele é todo cheio de dedos, porque só ele, lobbyista cadastrado no Congresso, pode falar com o congressista. O dono da empresa petroleira, quando ele é contatado direto pelo deputado, ele faz um escândalo, não posso falar com você, eu não posso. E se a gente pensar bem, é esse tipo de contato que gera os maiores escândalos de corrupção que a gente tem notícia no país. Se a gente tivesse um lobbyista cadastrado, a gente poderia cobrar essas limitações. Por que você está recebendo esse fulano que não é lobbyista cadastrado? Tá? E o lobby, você tem escritório de relações governamentais que eles fazem um lobby de altíssima qualidade com motivação técnica. Eu, na minha atividade de consultor, eu não atendia diretamente lobbyista, tá? Porque a consultoria não autoriza. Mas o deputado, muitas vezes, ele recebia um lobbyista, olha, vem para mim, vem comigo para essa reunião para você me explicar se o que ele está falando faz sentido. E o cara vem e traz números que até a gente não pode, talvez a gente não adote a posição dele, mas contribui. Eu acho que é um problema muito sério de maturidade. Eu acho que qualquer órgão decisor, agência reguladora, tinha que ter algum tipo de regulamentação para lobby. E eu acho que na falta da lei, eu acho que nada impede que órgãos, do ponto de vista administrativo, regulamentem isso. Não vejo nenhum problema. Eu acho também, eu penso de forma republicana, assim. Na República, eu acho que principalmente a Câmara. Uhum. Veja, ela representa pessoas ou um conjunto de pessoas de determinados interesses em comuns. Então, tem determinados interesses em comuns da área de agricultura, da área de petróleo, da área religiosa, da área... Veja, a República é assim formada por seus representantes porque o Estado é assim formado, por esse conjunto de estratos sociais de diferentes interesses. E a política ela é feita na harmonização e negociação desses diversos interesses. Mas veja, dentro dessas relações público-privadas, sempre foi um foco de risco essa proximidade entre o agente público, que deve trabalhar pelo interesse público, e o interesse dos representantes dos setores que eles representam.
eu quero dizer o seguinte, que numa casa legislativa, tendo em vista que ela é formada por esses estratos sociais de diferentes interesses, seria quase óbvio dizer que é necessária uma interlocução entre esses diversos setores e os representantes políticos. A questão é de forma o quão transparente e organizado isso é feito, porque é óbvio que está recheado de diversos riscos. Então, eu diria assim, de forma republicana, que é necessário que você organize esse contato, porque ele vai acontecer, naturalmente ele vai acontecer. A questão é como a lei vai ser feita, e eu confesso, Marielle, que conheço pouco dela. Ela, como todo instrumento legislativo que procura controlar uma relação, ela tem que ser feita pautada em riscos. Quais são os riscos dessa relação? Aonde podem acontecer desvios ao interesse público? E como é que se pode organizar de forma razoável essa relação? E cada artigo, inciso, alínea, parágrafo da lei, ela vai ser pautada nesse mundo real, nesses riscos que podem acontecer, né? Até para isso que serve. Aliás, a lei é um instrumento de compliance republicano. A normatização é uma forma de você mitigar riscos. Então, no nível mais alto da República, tendo em vista que realmente se trata de um interesse alto republicano, natural que tenha uma lei mitigando e transparecendo esses riscos para que a gente possa ter essa relação de forma organizada, né? Só a título de curiosidade, a lei ela nasceu bem rígida, bem com requisitos bastante severos. Aí depois teve toda uma negociação, aí a crítica foi que ela estava muito solta, e aí tiveram várias emendas. Por fim, a situação é que não se regulamentou, e esse projeto, na verdade, ele já circula pelo Congresso há 2 décadas, algo assim. Mas, assim, concordo totalmente com você quando você diz que é uma hipocrisia e é uma imaturidade não regulamentar o lobby, até porque aumentaria a transparência mesmo, realmente. E aí vai nos nossos objetivos aqui parecidos com o compliance, né? Evitar, então, seria mais um elemento para evitar, né, que o relacionamento entre agente público e privado tornasse um fator de lesivo, né, contra a administração pública. Deixa uma pergunta aqui do Ricardo Oliveira. Ele diz o seguinte: posso pensar no compliance não só como um mecanismo de governança, mas também como um mecanismo de proteção ao agente público, cumpridor de suas regras no âmbito de atos discricionários? Essa é massa, né? Vamos lá. Eu sou chefe e aconteceu algo errado debaixo do meu nariz, ou não entreguei meu resultado. Qual é a minha responsabilidade? A resposta é depende. Mas é certo que qualquer superior hierárquico ele tem uma potencial culpa em vigilando e uma potencial culpa em elegendo. Ele não faz tudo sozinho. Ele delega funções. Ele tem que delegar funções para pessoas capazes e ele tem um dever de vigia, de exigir e controlar resultados. Mas ele não consegue ver tudo. Ele tem que selecionar aquilo que é mais importante. Ele tem que ter controles internos proporcionais à importância daquilo que ele está supervisionando. O compliance é para isso. Afinal de contas, gestor, que tipo de resultado você está administrando? O que é mais importante para você? O que é mais arriscado? Quais os instrumentos que você dispõe para controlar essas condutas dos seus subordinados para garantir que esse resultado aconteça? Portanto, na hora de auscultar a responsabilidade, se ele simplesmente delega e assina embaixo sem ler nada, se ele não é diligente, ele pode assumir para si uma responsabilidade por negligência ou imprudência ou gestão temerária. Então, é claro, nesse sentido, que o compliance ele é, sim, um instrumento de proteção aos dirigentes em qualquer nível que ele esteja, tá? Eu concordo demais, Rafael. Assim, a gente tem, por exemplo, aquela lei que foi chamada Lei da Segurança Jurídica, aquela 13655, que modificou a Lei de Introdução às Normas. Né? Isso é uma lei de segurança jurídica. Ela fala, por exemplo, que você não deve decidir com base em valores abstratos, ela fala de regra de transição, ela fala de regra de retificação. Então, primeiro, isso são todos critérios que você tem que adotar de maneira contemporânea. E você adotar critérios de justificação de maneira contemporânea é uma exigência de compliance. Segundo lugar, o compliance, como ele implica em avaliação de risco, como a gente vem falando, ele implica também ele dar uma segurança para evitar o que a gente chama de apagão das canetas, né? Muitas vezes o gestor não decide porque ele tem medo de depois, como dizia um colega meu, o TCU, o MPU, a CGU, tudo que termina com um vai atrás do... Então, assim, eu acho que você tem que ter instrumentos, por exemplo, muito município,
contrata advogado particular para exercer a procuradoria jurídica, por assim dizer. Hoje, inclusive, a lei autoriza isso expressamente. Eu não acho, do ponto de vista de compliance, isso prudente, porque o advogado, primeiro, muitas vezes ele tem uma conexão eleitoral com o prefeito, segundo, ele não tem estabilidade, e fica difícil para o agente decidir com base num parecer desse. O jurídico, muitas vezes, é o órgão que dá ou não. Então, assim, é importante que você tenha um jurídico independente e bem estruturado, e isso é uma regra de compliance, para você confiar. Segunda hipótese, colegialidade. A gente tem um discurso muito forte hoje, olha, vamos reduzir colegiado, isso é ineficiente. Realmente tem determinados colegiados que podem ser uma instância ineficiente. Mas tem outros que são regras, olha, eu não decidi isso sozinho da minha cabeça. Por que todas as agências reguladoras elas têm diretorias colegiadas? Justamente por causa disso. Por que o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, são colegiados plurais? Por causa disso. Por que o TCU ele tem um ministro que vem da Câmara, ele tem um ministro que vem do Senado, ele tem um ministro que vem do MPTCU, ele tem para formar colegiado, para diluir o accountability. Então, você tem um programa de compliance, você diz também, eu tenho uma estrutura. Mas o meu programa de compliance existia, mas ainda assim aconteceu uma irregularidade. Se o seu programa de compliance não detectou ela tempestivamente, você tem que aprimorar o seu programa. Se ele detectou, ótimo, seu programa funcionou. A gente tem muito na instância disciplinar aquela cabeça de, às vezes, só punir o servidor. Mas a gente, depois da nossa nova estrutura da coordenação da Comissão Permanente de Disciplina, eles passaram a fazer sugestões de aprimoramento de processo, para evitar que a irregularidade aconteça de novo. Então, isso também é um compliance. Você identificar um problema que já deu errado, para ele ser corrigido e você não só focar na punição e evitar esse apagão de canetas. Interessante. O apagão de canetas é um fenômeno que preocupa, que é justamente o fato do gestor ele ficar querendo evitar qualquer risco e acabar não realizando nada, e o prejuízo da paralisia dele ser muito maior do que eventuais erros que qualquer atividade implica, né? Então, o compliance ele trata de minimizar a chance de erro, de riscos, né? Mas não tem como você eliminar o risco de qualquer atividade, nem da atividade administrativa. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para vocês. Pergunta não, uma reflexão, né? Esse estabelecimento de programas de compliance, ele pode, então, provocar um afastamento, né, que não seria interessante entre a administração pública e as parcerias, né, as relações público-privadas? Como vocês veem? Eu acho que não, assim, olha só. Esse fenômeno assim, de parcerias, sobre as diversas matizes que oportunizam parcerias entre o público e o privado, sejam OCIPs, parcerias público-privadas stricto sensu, sejam concessões, sejam contratações integradas, ela está cada vez mais presente e vai aumentar. Porque, veja, está difícil arrecadar. As necessidades em termos de demanda do cidadão são crescentes e as possibilidades do Estado de prover tudo sozinho, elas são cada vez mais reduzidas. Então, tanto é que realmente se corre atrás de fazer, por exemplo, concessões, parcerias com organizações sociais, com o terceiro setor, ótimo. Mas em todo lugar do mundo, essas relações entre o público e o privado, de novo, elas são focos de riscos de privilégio de interesses de particulares em detrimento do interesse público. Eu vou dizer que não é que é bom ou ruim, é inevitável. Para a entrega de resultados e serviços públicos, vai ter que aumentar a parceria com o setor privado. Isso já está acontecendo, as novas legislações já prevêem isso, e isso é inevitável. A questão é a gente adequadamente mapear os riscos, aumentar a transparência e adotar controles proporcionais a esses riscos. E cada setor, cada parceria, ele vai ter um risco específico, não vai ter uma lei erga omnes que vai poder... Veja, é como se tivesse lei e por conta dessa lei não tivesse mais corrupção, não tivesse mais erro, não tivesse mais problema. Essa, vou dizer, ciência do compliance, ela prevê técnicas aplicáveis a determinadas situações. E, por conceito, essas situações não são idênticas.
cada relação, cada parceria vai ter um contexto, vai ser um risco, e com base nessas idiosincrasias é que vai ser feito um programa de controle para elas. De novo, portanto, eu acho que a condição para que essas parcerias aconteçam cada vez mais, porque, no meu ponto de vista, o país precisa delas, que você capacite, treine e dê mais consciência das pessoas sobre o que são esses instrumentos de governança, compliance e integridade. Eu acho que não afasta. Eu acho que a questão é que a interação do poder público com o particular, ela demanda isso. Eu vou usar 2 exemplos. PPP. A modelagem da PPP, ela demanda que você tenha um compliance muito sério a respeito dos riscos dessa contratação, mais uma vez, tanto do ponto de vista de conformidade, estrito senso, quanto de resultado. Se a gente for pensar, por exemplo, aqueles estados que queriam privatizar presídio, qual é o fator de remuneração? É a quantidade de presos? Porque se for a quantidade de presos, eu vou estar desestimulando, por exemplo, progressão de regime. E isso é uma preocupação de compliance. Eu estou entregando mal o meu resultado. Eu vou dar poder disciplinar para esse cara? Nessas PPPs das arenas, né, na época da Copa, você teve várias modelagens de PPPs, inclusive que, em certa medida, o TCU meio que declinou essa competência para os tribunais de contas estaduais. Tudo isso envolve uma modelagem que tem que ter o compliance como preocupação. Eu não posso olhar a delegação presidente privada meramente como facilitador. Quando chega um projeto na minha assessoria que discute uma atividade para a iniciativa privada, na verdade é o que mais me preocupa, porque tem que ser muito bem feito, inclusive para proteger a expectativa do particular. O segundo exemplo que eu vou usar é agora a doação de bens públicos para a administração. Saiu um decreto ano passado que facilita o recebimento de doação. E tem alguns gestores que estranham porque a doação tem que passar no jurídico. Mas eu não estou recebendo um presente da administração, mas veja, uma coisa é você receber, por exemplo, vamos pensar aqui, álcool gel. Uma escola vai receber álcool gel de doação. Tá? Uma preocupação é, esse álcool gel ele vai vir com logomarca? Porque o decreto proíbe, e proíbe por uma razão muito simples, porque você está fazendo publicidade de graça. Se for fazer publicidade, você tem que licitar. Então, isso é uma preocupação. Mas nada me impede de eu receber esse álcool gel numa situação de pandemia. Situação diferente é, por exemplo, eu já vi muitas vezes, eu vou dar para você um sistema de informação, sei lá, para organizar o seu estoque. Isso, do ponto de vista de compliance, é muito perigoso. Por quê? Porque gera uma dependência futura. Ou seja, acende a minha luzinha de risco. E se eu receber esse negócio para gerar dependência futura, no futuro das duas, eu vou ter que trocar todo o meu sistema, porque eu não vou poder contratar alguma coisa desse cara que me fez uma doação, ou eu vou contratar e vou responder a ação de improbidade. Então, uma relação saudável do poder público com o particular demanda um compliance bem feito para que não gere frustração nem no poder público, nem no particular no futuro. Interessante. Gente, o assunto para mim, também, é totalmente fascinante. Eu vi, é uma aula, né? Já estamos com 1 hora e 13 minutos de live. Então, teremos que encerrar, mas eu gostaria de fechar com uma questão, né? Uma advogada que eu conheço, que ela atua na área de compliance empresarial. Eu, uma vez, eu perguntei para ela, você é otimista em relação aos resultados do compliance? Ela falou assim para mim, não, eu não sou otimista, eu sou realista. O compliance chegou para ficar e vai ser um instrumento que realmente vai cumprir o que ele se propôs. A minha pergunta é o seguinte, primeiro, vocês analisam o compliance nas empresas, a efetivação do compliance de uma forma positiva até agora, né? Em si, qual é o maior desafio para a gente, então, transportar essa prática da iniciativa privada para o setor público? Se tem algum desafio, assim, mais gritante que vem à cabeça de vocês dessa implementação, dessa efetivação? Tá, eu vou começar assim. Ó. Primeiro, melhorou? Claro. Quem imaginaria 3 anos, sei lá, a gente falando sobre isso, talvez nesse nível, e com as pessoas escutando e perguntando, com nível de consciência de servidores públicos, de diversas formações. Então, é óbvio que melhorou e a coisa avançou e a tendência é avançar, e eu sou muito otimista com relação a isso. Agora, com relação aos benchmarkings do setor privado com o setor público. Eu acho que tem que ter cuidado, mas não cuidado, cuidado. Nós somos diferentes. Tá? O setor privado está atrás de resultados a longo prazo.
os riscos do setor público são diferentes, como também a organização é diferente. Um programa de compliance que se preste a funcionar, todo mundo tem que ter noção que é um programa de mudança. É um programa de alinhamento de comportamentos. Você vê se está funcionando esse... Veja, os comportamentos têm que mudar, sabe? E existe, de fato, tanto com relação à estabilidade do servidor público, como com relação àquilo que ele teria a ganhar, mudando o comportamento, essa relação é diferente com a relação do setor privado. Então, portanto, eu sou otimista, eu acho que muito já se evoluiu, mas eu sou, assim, levando-se em conta que é um programa que trabalha com condutas de pessoas, com expectativas de pessoas, e que eu sou um pouco reticente, não sei se talvez seja a palavra, de trespassar totalmente aquilo que deu certo no setor privado para o setor público. As pessoas são diferentes, sabe? Eu falo que a pessoa, para mudar o comportamento, ela tem dois vieses. Ou ela tem muito a ganhar, ou ela tem muito a perder. A cabeça desse membro da organização e o ambiente, o environment, né, que ele vive no setor privado é diferente do setor público. Se a gente não considerar que são realidades distintas, a gente vai adotar estratégias para realidades distintas que têm alta chance, no meu ponto de vista, de fracassar. É isso que eu quero dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, que tendo em vista que isso tudo nasceu no setor privado, é óbvio que a gente tem que se utilizar adaptando devidamente para o setor público. Eu penso o seguinte, eu sou otimista também, eu vejo ainda um óbice até no setor privado. Qual é o óbice? O compliance ele agrega muito valor à empresa. Mas a que tipo de empresa ele agrega valor de maneira especial? Empresas grandes de capital aberto. Por quê? Porque elas estão no mercado acionário, no mercado de capitais. Uma empresa menor, que não tem capital aberto, normalmente ela só adota política de compliance se ela for provedora de serviço ao poder público e se for obrigado pela legislação, muitas vezes, a ser um compliance de papel. Nos países que mais desenvolveu o compliance, decorre por pressão do setor privado, Estados Unidos, União Europeia, em virtude do mercado acionário mais desenvolvido. Ora, aqui no Brasil, até, salvo engano, 2014, a nossa contabilidade era toda voltada para o fisco, não era voltada para o investidor. A gente só foi adotar o que a gente chama de IFRS em 2014, plenamente, né? Então, o nosso mercado de capitais está evoluindo, está melhorando. Conforme a gente for evoluindo no mercado de capitais, até no setor privado isso vai melhorar. No setor público, a gente tem uma dificuldade muito grande de gestão por desempenho. Eu, pessoalmente, não acho que a gente pode prescindir no setor público da estabilidade. Agora, a gente tem que pensar em maneira de gerir por desempenho. Tá? Porque é muito difícil, quem é gestor sabe, é muito difícil você cobrar performance no servidor. Já foi mudar comportamento, né? Mudar comportamento sem ter esse instrumento. É uma coisa horrível. E na Câmara de Deputados a gente está fazendo uma reforma administrativa interna que a gente tem essa preocupação de conseguir dar instrumentos para o gestor implementar políticas e premiar o servidor que trabalha bem. Porque eu também nem isso eu consigo fazer hoje. Eu não consigo fazer hoje. No máximo eu consigo arrumar uma função pro cara e pronto. Porque a lei não me permite tratar esse cara que tem um desempenho melhor de uma maneira melhor do que o cara que só faz o seu feijão com arroz ali. Posso nem falar que feijão com arroz, porque o arroz hoje está caro, né? Que faz o seu básico lá. Então eu preciso ter esse tipo de instrumento. E para ter esse instrumento, aí é uma coisa que chega até a ser circular. Eu preciso compliance, eu preciso saber o que é que esse cara faz, para eu saber qual é o indicador da performance dele. Muitas vezes a gente não tem. A gente, durante a reforma administrativa, a gente perguntava muitas vezes, a gente conversando com os gestores, a gente descobria coisas que a gente não sabia que eram produzidas na Câmara. Ou, às vezes, o gestor ficava impressionado porque ele produzia uma coisa que não sabia. Olha, eu produzo o relatório tal. O relatório tal vai para o órgão X, que desse relatório transforma naquilo outro. É tipo assim, o seringueiro que extrai a borracha não sabe o carro que ele está produzindo lá na ponta. E se ele soubesse, ele poderia extrair a borracha muito melhor. Então, eu acho que a gente tem... A reforma do setor público com foco em resultado, ela é muito importante. A gente tem muito essa coisa de gestão pública cartorial ainda, muito forte. Muito forte, e é preciso que a gente mude isso. E o Rafael, não é porque o Rafael está aqui que eu vou dizer isso. O TCU tem mais ajudado do que atrapalhado nesse processo. Eu estou falando porque eu sou órgão fiscalizado. E o TCU tem feito, a meu ver, as perguntas corretas. Eu falei né, que não necessariamente essas visões são antagônicas, né, mas elas podem ser complementares. Né?
TCU e administração. Exatamente. Infelizmente, então, eu tinha muito ainda questionamento para levantar, mas eu sei que vocês e vou ter que livrá-los, mesmo porque os nossos espectadores não aguentam ficar vendo a nossa cara por tanto tempo também. Uma hora de 19, tá bom. Eu queria terminar com uma frase que eu achei muito interessante, ligada com o nosso tema, que diz o seguinte: a corrupção é como câncer. Quanto mais se demora em estabelecer o diagnóstico e iniciar o tratamento, menores são as chances de cura, né? Isso levado a extremos, mas assim, tem a ver com compliance, porque o compliance é justamente essa gestão de risco, essa prevenção da doença, né? No caso, o mau funcionamento da atuação administrativa, nosso tema. Então, eu vou encerrar, agradeço demais, aprendi muito com os dois. E obrigada para quem está nos acompanhando aqui também. Obrigado de novo ao pessoal que nos acompanha, a Marilene, ao Cefol, obrigado ao Rafael, aprendi muito. Também eu acho importante demais a gente ter esse tipo de evento. É uma coisa muito complexa para a gente ficar só com a opinião que a gente já tem. Então, muito obrigado. Eu quero assistir todas as demais lives da jornada de contratações. Já lembrando para quem está nos acompanhando que é toda quinta, né, Júlio? Toda quinta. Então, a gente tem uma programação de jornada para boas práticas na contratação pública. Então, para quem é gestor, estudante, advogado, acho uma oportunidade maravilhosa, com um ótimo convidado, então fica lançado com. Gente, deixa eu agradecer também. Marlene, ao Cefor. Ô, Júlio, sensacional. Bate-papo assim, muita vida. Legal mesmo. Poderia continuar até. Obrigado. Tatiana, os colegas que estão assistindo, obrigado pela paciência. Espero que a gente tenha outra oportunidade de bater papo.